Você acorda não de uma vez, mas em estágios lentos e dolorosos. O que primeiro penetra sua consciência não é a luz, pois quase não há nenhuma, mas sim o som. É um som baixo, constante e gutural, como o de uma criatura gigante respirando em um sono profundo. É o gemido da madeira, o protesto de dezenas de vigas e pranchas tensionadas, movendo-se em uníssono com a respiração suave do porto. Juntamente com o gemido, vem o som suave e rítmico da água batendo contra o casco. Um toque constante e úmido, que é tanto um embalo, quanto um lembrete de que a terra firme não está mais sob você. Em sua vida futura, você seria despertado pelo som artificial e estridente de um despertador digital. Aqui é o próprio navio que o acorda, lembrando-o de que você agora vive dentro do corpo de uma besta de madeira. O segundo sentido a despertar é o olfato, e ele o atinge com uma força física. O ar que você respira é espesso, pesado e complexo. Há uma camada familiar, o cheiro que vem da cidade portuária próxima, o odor de terra úmida da maré baixa, a fumaça de centenas de chaminés cozinhando o café da manhã, o cheiro de peixe e de esgoto. Mas esses aromas familiares estão sendo sufocados por um novo universo de cheiros que pertencem apenas a este lugar. Há o odor agudo e penetrante de alcatrão, usado para calafetar cada fenda e impermeabilizar cada corda. Há o cheiro de madeira envelhecida e perpetuamente úmida, um perfume de mofo e decomposição lenta. E, o mais avassalador de tudo, há o cheiro de humanidade, o odor azedo de dezenas de corpos masculinos confinados em um espaço sem ventilação. Um aroma de suor, respiração e medo contido. Em sua casa moderna, você daria como certo o ar neutro e limpo. Aqui, o ar é uma sopa grossa que você não apenas respira, mas quase mastiga. Finalmente, você abre os olhos para uma escuridão quase total. Você está espremido no convés inferior, o conveses, um espaço baixo e claustrofóbico. A única luz vem de finas frestas de sol que perfuram a escuridão através de uma escotilha distante. Seu teto é o fundo do convés principal, um emaranhado de vigas de carvalho maciças e escuras, tão baixas que um homem alto não conseguiria ficar de pé. Sua cama não é um colchão, mas uma fina esteira de palha sobre as pranchas de madeira duras e irregulares. E você a compartilha com outro homem, seus corpos se tocando em uma intimidade forçada. Volca 6 senta e sua cabeça imediatamente bate com um baque surdo em uma viga acima. É a primeira de muitas lições que este navio lhe ensinará sobre o espaço, à medida que seus olhos se ajustam. Você vê as formas de seus companheiros de tripulação ao seu redor. São mais de 50 homens neste compartimento, amontoados em cada espaço disponível. Alguns ainda dormem, seus corpos contorcidos em posições desconfortáveis. Outros já estão se movendo, uma massa de sombras se vestindo na penumbra. Não existe o conceito de privacidade. Cada som que você faz, cada movimento, é visto e ouvido. A ideia de ter um quarto próprio, uma porta que se fecha, é um luxo tão fantástico quanto a ideia de voar. Seu universo, pelas próximas semanas, ou meses, ou talvez para sempre, será este espaço de madeira barulhento, escuro e superlotado. O chão sob seus pés está pegajoso e úmido. A umidade do mar se infiltra em tudo, fazendo com que a madeira inte e o ar fique pesado. Você sente uma camada pegajosa de sal e umidade em sua própria pele, um batismo que o mar lhe deu enquanto você dormia. O navio, mesmo ancorado, balança suavemente, um movimento quase imperceptível, mas constante, que seu estômago de camponês ainda não aprendeu a aceitar. Uma leve náusea é a sua primeira sensação do dia. Apesar de tudo isso, do desconforto, do cheiro, da escuridão, há algo mais no ar. É a promessa do desconhecido. Volca, você deixou para trás uma vida de trabalho agrícola, previsível e pobreza garantida. Você assinou seu nome, ou fez sua marca, nos artigos do navio, em troca de uma promessa. A promessa de terras distantes, de riquezas inimagináveis, de uma vida diferente da de seu pai e do pai de seu pai. Este navio, esta prisão flutuante, é também sua única passagem para essa promessa. Cada gemido da madeira, cada cheiro de alcatrão, é o som e o cheiro da sua esperança. Você se levanta, curvando-se para não bater a cabeça novamente, e se junta ao fluxo de homens que se dirigem à escada íngreme que leva ao convés principal. Você está prestes a deixar o ventre escuro do navio para enfrentar o primeiro dia de sua nova vida. E você sabe, com uma mistura de terror e excitação,
que quando este navio finalmente levantar âncora, o cheiro familiar de terra desaparecerá e não haverá mais volta. Ao subir a escada íngreme e emergir no convés principal, a luz da manhã o cega por um instante. O ar aqui é diferente do poço de umidade estagnada lá de baixo. É fresco e vivo, carregado com a brisa que sopra do mar, mas ainda pesado com os cheiros da cidade portuária que se agita para a vida. O convés é um formigueiro de atividade frenética e ordenada. Marinheiros mais experientes se movem com um propósito rápido, desenrolando cordas grossas, verificando as amarras da carga, gritando uns com os outros em um jargão que você mal compreende. Oficiais, distintos por suas roupas um pouco melhores e sua postura de autoridade, observam tudo de um convés elevado na popa, o castelo de popa, suas vozes como o estalo de um chicote sobre o barulho geral. Então, a ordem que você estava esperando e temendo é dada. A voz do capitão, clara e inconfundível, ecoa pelo navio Levanterferou. Prepara, Paris. Não há o som de um motor ligando ou de uma sirene de partida, como haveria em seu futuro. A partida de um navio no século XVI é um ato de força muscular coordenada. Você e um grupo de outros homens são chamados para o cabrestante, um enorme cilindro de madeira vertical no centro do convés. Longas barras de madeira são inseridas em seus buracos, e vocês se posicionam, empurrando as barras com os ombros e o peito, ao som de um cântico rítmico. Um ópucho gutural, vocês começam a andar em um círculo lento e exaustivo, empurrando o cabrestante. Cada passo é um esforço. O cilindro geme e range em protesto, enquanto, lentamente, muito lentamente, a corrente grossa e pesada da âncora é recolhida do fundo lamacento do porto. Elo por elo, o suor já brota em sua testa. Este é o seu primeiro gosto do verdadeiro trabalho a bordo. Uma tarefa repetitiva, brutal, que não requer nada além da força bruta de seus músculos. Enquanto vocês giram, outros marinheiros, os mais ágeis e jovens, sobem pela lateral do navio, escalando o cordame como aranhas em uma teia colossal. Você os observa com uma mistura de admiração e terror, subindo cada vez mais alto nas escadas de corda, até se tornarem pequenas figuras contra o céu, movendo-se ao longo das vergas para soltar as amarras das velas dobradas, com um respingo final e um baque pesado. A âncora é içada e presa ao casco. Quase ao mesmo tempo, as velas principais são liberadas. Elas não se abrem com um estalo limpo, mas caem com um som trovejante de lona pesada, desdobrando-se em enormes quadrados de tecido remendado. Por um momento, elas balançam frouxamente, e então o vento que sopra do mar as encontra. As velas se inflam como o peito de um gigante, e pela primeira vez, você sente o navio ganhar vida. Não é mais um edifício flutuante, ele se inclina ligeiramente. Um movimento súbito e decisivo, e com um gemido profundo de suas tábuas, começa a se mover. Este é o momento, o ponto de não retorno. O trabalho no cabrestante termina, e você, liberado, corre para a murada, o corrimão de madeira na lateral do navio, para conseguir um lugar entre os outros homens. Você olha para o cais que se afasta lentamente. O espaço de água entre vocês e a terra firme aumenta a cada segundo. Há uma multidão no porto, menos as famílias, os comerciantes, os curiosos. Você vê os rostos se tornando menores, os acenos de mão se tornando menos distintos, ou os sons da cidade, os gritos dos vendedores, o martelar de um ferreiro, o latido de um cão menos começam a se dissipar, sendo substituídos pelo som do vento nas velas e o choro agudo das gaivotas que seguem o navio em sua vida futura. Uma partida seria um evento rápido. Um avião decolaria em segundos, arrancando-o da terra com uma velocidade estonteante. Aqui, a separação é uma tortura lenta e deliberada. Você tem tempo para observar cada detalhe do mundo que está deixando para trás. O campanário da igreja, o marco mais alto que você já conheceu, encolhe. As colinas verdes atrás da cidade perdem sua textura, tornando-se uma mancha de cor. As casas brancas se fundem em uma única faixa. Você está sendo fisicamente arrancado de tudo o que já conheceu. E o processo é lento, o suficiente para que você sinta cada metro de distância. Você procura um rosto familiar na multidão que encolhe, sabendo que é inútil. O que antes era um mosaico de vidas individuais, agora é apenas uma massa anônima. A costa, que era o seu mundo inteiro, torna-se uma linha tênue e escura, separando o azul do mar do azul do céu.
Você aperta os olhos, tentando memorizar a forma de uma colina, a curva de uma baía. É a última vez que você verá terra por meses. É a última vez que você verá sua terra natal. A estatística silenciosa paira no ar. Muitos dos homens neste convés não retornarão. E então, acontece. A linha, que já era fina, vacila na névoa do horizonte e desaparece. Sumiu. Você se vira e olha em todas as direções. Nada. Pela primeira vez em sua vida. Não há terra à vista. Apenas a superfície infinita e ondulante do oceano, vasta, indiferente e vazia. A imensidão do espaço o atinge e uma sensação de pavor e insignificância o invade. Seu navio, que parecia tão grande e imponente no porto, agora parece um pedaço de madeira perigosamente pequeno e frágil. Um único grão de poeira flutuando no vazio. O oficial no castelo de popa grita uma nova série de ordens. O momento de despedida acabou. Você se afasta da amurada, deixando para trás o horizonte vazio, e se volta para o labirinto de cordas, madeira e lona, que é agora seu único país, seu único mundo. Com o horizonte agora vazio em todas as direções, um oficial late uma ordem para que os novos marinheiros limpem o convés e voltem para seus postos. Para você, isso significa apenas uma coisa: descer novamente. Você se afasta da murada, o coração pesado com a finalidade do que acabou de acontecer, e se dirige à escotilha que leva ao convés inferior. O contraste é imediato e brutal. Você deixa a vastidão infinita do céu e do mar, o ar fresco e a luz do sol, para mergulhar de volta na escuridão confinada de onde saiu esta manhã. É como ser engolido. A descida pela escada íngreme é agora mais traiçoeira. O navio, livre do porto, começou a balançar com o ritmo longo e nauseante do oceano aberto. Cada degrau exige um novo nível de concentração, suas mãos se agarrando firmemente à madeira áspera para não cair. Ao chegar ao fundo, a escuridão parece ainda mais densa do que antes, seus olhos tendo se acostumado com a luz do dia. O cheiro o atinge novamente, mas agora sem o contraponto do ar fresco do porto. É o cheiro puro do navio, alcatrão, madeira úmida, sal e o odor de homens e porões fechados. É o hálito da sua nova casa, e é sufocante. Agora você vê seu espaço de vida não como um abrigo temporário, mas como sua realidade permanente e inescapável. Em sua vida futura, você teria um quarto, talvez pequeno, mas com uma cama, uma janela, uma porta, um espaço que é seu. Aqui, o conceito de seu espaço não existe. O convés inferior é um espaço comum onde cada centímetro é disputado. Seu lugar designado é uma área do chão de madeira, com menos de 2 metros de comprimento e pouco mais de meio metro de largura. Não há paredes, nem divisórias. Seu vizinho está tão perto que você pode sentir o calor de seu corpo e ouvir cada respiração, cada tosse, cada murmúrio em seu sono. Você se senta em sua esteira de palha, que já parece úmida ao toque, e tenta absorver seu novo universo. O teto, com suas vigas maciças de carvalho, está a poucos centímetros de sua cabeça, mesmo quando você está sentado. A madeira escura e manchada parece oprimi-lo, um peso constante sobre você. As paredes do casco se curvam para dentro, seguindo a forma do navio, fazendo o espaço parecer ainda menor, como se as costelas de uma baleia gigante o tivessem engolido. Não há janelas, as únicas fontes de luz são as frestas da escotilha acima, e, à noite, uma única lamparina, a óleo mal cheirosa que lança mais sombras do que luz e consome o ar precioso. O som do navio é amplificado aqui embaixo. O gemido e o rangido da madeira não são mais um som de fundo. Eles são o próprio espaço. Você os sente tanto quanto os ouve. As vibrações viajando pelas pranchas do chão, subindo por sua espinha. O som da água batendo no casco não é mais um toque suave. É um baque constante e surdo. Um lembrete incessante de que apenas alguns centímetros de madeira encharcada o separam das profundezas escuras e geladas do Atlântico. Você ouve o barulho de passos no convés principal acima de sua cabeça, o som abafado de ordens sendo gritadas. Você está no ventre da besta, ouvindo seus órgãos internos funcionando. Não há privacidade para o corpo, nem para a alma. Suas poucas posses, uma muda de roupa extra, talvez uma faca, estão guardadas em um pequeno saco de lona que nunca sai do seu lado. Se você precisar usar o banheiro, não há um compartimento privado. Há as cabeças, as áreas na proa do navio,
abertas para os elementos, ou simplesmente um balde em um canto durante uma tempestade. Toda função humana é pública. Toda fraqueza, todo momento de medo ou doença é testemunhado por todos. Emissu Futuro. Você passaria grande parte de sua vida cultivando uma identidade privada, um eu que só você conhece. Aqui, essa distinção é arrancada de você. Você é o que os outros veem, nada mais. Enquanto o navio continua seu balanço rítmico, você sente a náusea começar a se intensificar. A sensação de estar preso se torna esmagadora. Em terra, se um lugar o oprime, você pode andar, correr, encontrar um campo aberto e olhar para o céu. Aqui, não há para onde ir. Você pode subir para o convés lotado ou ficar neste buraco escuro. Seu mundo encolheu para as dimensões deste casco de madeira. Tem talvez 30 metros de comprimento e 7 de largura. É sua casa, seu trabalho, sua cidade e sua prisão. E ela flutua sobre um abismo. A promessa de um novo mundo parece, neste momento, uma fantasia distante e frágil. A realidade é a madeira que geme, a escuridão que pressiona e a ausência total de qualquer lugar para onde fugir. Nos primeiros dias, você tenta lutar contra o barulho. Em terra, o som é um evento. Um sino de igreja toca, um cão late, uma carroça passa menos, e então o silêncio retorna. O silêncio é o estado natural do mundo, e o som é a interrupção. Emissu Futuro, você teria o poder de comandar o silêncio. Fones de ouvido com cancelamento de ruído, janelas com vidros duplos, portas que se fecham com um clique suave, isolando-o do mundo exterior. O silêncio seria um produto, um refúgio que você poderia escolher. Aqui, nesta caravela flutuante, você aprende a lição mais fundamental da vida no mar. Não há silêncio. O som não é a interrupção, é a própria substância da existência. A sua nova vida é regida por uma sinfonia interminável, uma composição complexa e constante tocada pelo navio e pelo oceano. O primeiro movimento, e o mais íntimo, é o rangido. Não é um som único, mas uma orquestra inteira de rangidos. Cada viga, cada prancha, cada junta de madeira neste navio está sob uma tensão imensa e constante, pressionada pela força do vento nas velas e pela resistência da água no casco. E cada peça de madeira expressa essa tensão com sua própria voz. Há o gemido longo e profundo das grandes vigas mestras que formam a espinha dorsal do navio. Um som baixo e ressonante que você sente vibrar em seu peito quando está deitado. Há o estalo agudo e repentino de uma tábua do convés se ajustando à mudança de temperatura. Há o ranger rítmico e irritante de um mastro em seu encaixe. Um som que parece se aninhar em seu cérebro e se recusa a sair. Este universo de madeira está vivo e sua linguagem é o protesto. Você aprende a ler essa linguagem. Um novo rangido pode significar que uma corda está muito apertada. Um silêncio súbito em uma área que antes era barulhenta pode significar que algo se soltou. Você não ouve mais apenas madeira. Você ouve a saúde do navio, seu humor, suas dores. O navio fala com você constantemente, sussurrando, gemendo e gritando em uma língua que você é forçado a aprender. O segundo movimento desta sinfonia é o vento. No convés, você o sente como uma força física. Aqui em Emebezo, você o ouve como um espírito invisível. É um uivo baixo e constante que parece vir de todas as direções ao mesmo tempo. Ele se infiltra pelas frestas do casco, criando assobios agudos e fantasmagóricos. Ele canta através do cordame acima de sua cabeça, um som que muda de tom à medida que a velocidade do vento aumenta. De um murmúrio suave a um grito agudo e ensurdecedor durante uma rajada. As velas, enormes pulmões de lona, não são silenciosas. Elas estalam como o chicote de um gigante quando pegam o vento e vibram com um som de trovão baixo e contínuo quando estão cheias. O vento é a respiração do mundo e você está preso dentro de seu instrumento. E finalmente, o terceiro movimento, o mais poderoso de todos, a água, em tempo bom, é um som constante e sibilante. O som do casco cortando as ondas, pontuado pelo baque surdo de uma onda maior, quebrando contra a proa. É um som quase pacífico, um lembrete do seu progresso. Mas à medida que o mar se agita, a voz da água se torna mais profunda e mais ameaçadora. Você ouve o barulho das ondas quebrando no convés acima, um som como o de uma avalanche de pedras caindo sobre seu teto de madeira. Você ouve o som borbulhante e oco da água passando furiosamente ao longo do casco, a poucos centímetros de sua cabeça.
A água não é apenas um elemento que o sustenta, é uma presença constante que o cerca, lembrando de sua fragilidade a cada baque, a cada respiração líquida. Nos primeiros dias, este concerto incessante é uma forma de tortura. Impede o sono, desgasta seus nervos, invade cada pensamento. Você anseia por apenas um minuto de silêncio, um momento de paz, onde você possa ouvir seus próprios pensamentos. Mas o silêncio nunca vem. E então, algo estranho começa a acontecer. Seu cérebro, em um ato de autopreservação, começa a se adaptar. O barulho não desaparece, mas ele recua, tornando-se o pano de fundo de sua consciência. Você aprende a dormir através dos gemidos e uivos. Você aprende a ter uma conversa gritada por cima do barulho. A sinfonia não para. Você simplesmente se torna parte dela. E você percebe que o verdadeiro terror não seria mais o barulho, mas a sua ausência. Um silêncio súbito no meio do oceano não significaria paz. Significaria que o vento morreu, deixando-o à deriva e indefeso. Significaria que o navio parou de protestar porque sua estrutura finalmente cedeu. Você aprende a temer o silêncio. E assim, o rangido incessante da madeira, o uivo do vento e o som das ondas se tornam mais do que apenas um barulho. Eles se tornam a batida do coração do seu mundo, a prova constante e barulhenta de que você ainda está vivo. Assim como seus ouvidos se renderam à sinfonia incessante do navio, seu nariz trava uma batalha perdida contra o ataque de odores que definem seu novo mundo. Em sua vida em terra, o cheiro era uma experiência passageira. Você passava por uma padaria e sentia o aroma de pão fresco. Você andava por um campo após a chuva e sentia o cheiro de terra molhada. Os cheiros vinham e iam. MSU futuro. A ausência de cheiro, a neutralidade, seria o padrão. Purificadores de ar, desodorantes, produtos de limpeza com fragrâncias florais, sua futura civilização estaria em uma guerra constante contra o odor natural. Aqui, não há neutralidade. O ar nunca está limpo. Ele está sempre saturado com um perfume complexo e avassalador da sobrevivência no mar. O odor dominante. O que primeiro se entranha em suas roupas e em seus cabelos é o do alcatrão. É um cheiro agudo, químico e amargo, quase como o de fumaça de pinho queimado. O casco inteiro do navio, cada convés, cada corda, é revestido e impregnado com essa substância preta e pegajosa. É a pele impermeável que impede o oceano de invadir. A medicina que protege a madeira do apodrecimento. No início, o cheiro é nauseante. Ele gruda na parte de trás da sua garganta e parece que você nunca mais vai respirar ar puro. Mas com o tempo, sua percepção muda. Você começa a associar o cheiro de alcatrão à integridade do navio. É o cheiro da segurança, o perfume da sua frágil fortaleza flutuante, misturado ao alcatrão, ao cheiro da própria madeira perpetuamente úmida. É um odor de mofo, de musgo, de decomposição em câmera lenta. A água salgada nunca seca completamente, e a madeira respira essa umidade, exalando um cheiro que lembra uma floresta escura e encharcada. É o cheiro dos ossos do seu universo. E há uma melancolia nele, um lembrete constante de que a estrutura que o mantém vivo está em uma batalha constante contra a decadência, quando você está no convés, e o vento sopra na direção certa. Você experimenta um momento de alívio olfativo. É o cheiro limpo e cortante do salmarinho. É um cheiro de vastidão, de uma pureza áspera e estéril. Por um breve instante, ele limpa suas narinas do fedor confinado do navio e o lembra da imensidão do mundo lá fora. Mas é um alívio fugaz, pois mesmo este cheiro limpo está sempre misturado com os outros. O verdadeiro ataque, no entanto, vem de dentro, especialmente quando você está abaixo do convés. Das profundezas do porão, sobe o fedor do esgoto do navio. O porão é o fundo do seu mundo, um poço escuro e inacessível, onde toda a água que vaza, todo o lixo derramado, todo o vômito e resíduo se acumulam em uma sopa escura, espessa e petrida. O cheiro que emana de lá é vil, uma mistura de água do mar estagnada, madeira podre, restos de comida em decomposição e excrementos de ratos. É o cheiro da doença, da parte inferior e doentia da sua casa de madeira, e ele sobe pelas frestas das tábuas do assoalho. Um miasma constante que você é forçado a respirar. E, finalmente, há o cheiro mais inescapável de todos, o cheiro dos seus companheiros. Em terra, o odor corporal era mitigado por mais espaço, ar fresco e a ocasional lavagem completa em um rio. Aqui,
50 homens estão espremidos em um espaço mal ventilado, vestindo as mesmas roupas de lã por semanas a fio, suando com um esforço, doentes com um enjoo, seus corpos exalando o cheiro do medo e da exaustão. É um odor azedo, almiscarado e avassalador de humanidade crua. Não há desodorantes, nem banhos diários, nem máquinas de lavar. O cheiro do seu vizinho se torna tão familiar quanto o seu próprio. É o cheiro da sua tribo, da sua matilha, e com o tempo, você deixa de percebê-lo como o cheiro de outros homens e passa a citá-lo como o cheiro do próprio ar. Você aprende que, assim como o silêncio, o ar puro, é um luxo que você deixou para trás. Sua realidade é esta tapeçaria de cheiros, onde o perfume da segurança alcatrão se mistura com o da decadência madeira úmida, o da pureza sal, o da doença esgoto e o da comunhão humanidade. Sua mente, em outro ato de autopreservação, eventualmente tece todos esses fios em um único odor, o cheiro do navio. E você se acostuma com ele, aceitando-o como o ar que respira, porque não há outra opção. Mas em momentos de quietude, no meio de uma vigília noturna, você se lembrará do cheiro de grama cortada, do perfume de sua esposa ou do aroma do pão da sua mãe. E nessas memórias, você entenderá a profundidade do mundo que sacrificou pela promessa do desconhecido. Assim que sua mente começa a construir muralhas contra o ataque constante dos cheiros, seu corpo atrai de uma maneira muito mais fundamental. Em terra, sua vida inteira foi construída sobre uma certeza inabalável. O chão não se move. É a base de toda a realidade, o ponto de referência a partir do qual todo o movimento é medido. Aqui, no meio do oceano, essa certeza é arrancada de você. O chão não apenas se move, ele vive, respira e se contorce em um ritmo perpétuo e imprevisível. E seu corpo, seu cérebro e seu estômago entram em pânico. Nos primeiros dias, perto da costa, o movimento era um balanço suave, quase um embalo. Agora, no oceano aberto, onde as ondas longas e poderosas do Atlântico governam, o navio se move em 3 dimensões ao mesmo tempo. Ele arfa, subindo lentamente pela face de uma onda, pairando por um instante no topo com uma sensação de ausência de peso que faz seu estômago flutuar. E então, ele despenca, mergulhando no vale da onda com uma velocidade que o deixa sem fôlego, apenas para começar a subida novamente. Ele rola de um lado para o outro, uma oscilação constante que inclina o mundo inteiro primeiro para a esquerda, depois para a direita. E El Guina, a proa e a popa balançando, enquanto o leme luta para manter o curso. Seu cérebro não consegue processar essa traição da realidade. Seus olhos, olhando para as paredes de madeira do seu alojamento, dizem que o mundo está parado. Mas o seu ouvido interno, os fluidos em seus canais vestibulares, gritam que você está em um estado de queda e balanço constante. Emissu futuro, você entenderia a ciência por trás do enjoo, essa guerra de informações entre seus sentidos. Aqui, a sensação é muito mais primitiva. Parece que você foi envenenado. A doença começa de forma sutil. Uma dor de cabeça surda, uma sensação de tontura e uma salivação excessiva que enche sua boca com um gosto amargo. Logo, uma onda de suor frio percorre seu corpo, apesar do ar abafado. O mundo começa a girar suavemente, mesmo quando você fecha os olhos. A náusea cresce de uma brasa incômoda para um fogo violento em seu estômago. O cheiro de alcatrão e de seus companheiros, que você estava começando a tolerar, agora se torna um gatilho insuportável que envia ondas de repulsa através de você. E então, seu corpo cede. Você se inclina, o corpo convulsionando em espasmos violentos e incontroláveis, e expele o pouco que havia em seu estômago. Não há dignidade neste ato. Se você tiver sorte, consegue chegar ao convés e se debruçar sobre a amurada, sua miséria se misturando à espuma do mar. Mas provavelmente, acontece aqui embaixo, no alojamento escuro e lotado, em um balde ou no próprio chão, adicionando mais uma camada ao fedor do seu universo. O alívio que se segue é momentâneo, substituído por uma fraqueza que o deixa tremendo, e a certeza de que outra onda de náusea já está se formando emissil futuro. Uma pílula, um adesivo atrás da orelha, poderia prevenir ou curar essa miséria. Você receberia simpatia, um lugar para descansar. Aqui não há cura e não há simpatia. O enjoo, o mal do mar, é visto como uma fraqueza que deve ser expurgada do corpo. Os marinheiros veteranos,
cujos corpos se aclimataram há muito tempo, Zambamduvoca. Os oficiais gritam para que você cumpra suas tarefas, indiferentes ao fato de que o simples ato de ficar de pé exige um esforço hercúleo de vontade. O trabalho não para porque seu estômago está se revirando. Você tenta trabalhar, tropeçando pelo convés que se inclina, um mundo instável onde cada passo é uma aposta. Você se agarra a uma corda, não apenas para trabalhar, mas para se manter em pé, enquanto o horizonte dança violentamente à sua frente. A fraqueza é avassaladora. Você não consegue comer. A mera visão do biscoito duro ou o cheiro da carne salgada enviam novas ondas de náusea. Você mal consegue beber a água rançosa. Seu corpo começa a consumir a si mesmo. Por dias, você vive neste purgatório. Um estado de tontura, fraqueza e vômito constante. Você se sente como uma casca vazia, esvaziado de toda a força e dignidade. E então, quando você está à beira do desespero, uma mudança sutil começa. Talvez no terceiro dia, ou no quinto, a violência da náusea diminui. Você consegue manter um gole de água no estômago. No dia seguinte, um pequeno pedaço de biscoito. Seu cérebro, em um ato de rendição e adaptação, começa a aceitar um movimento perpétuo como a nova normalidade. Você aprende a antecipar o rolar do navio, flexionando os joelhos e deslocando seu peso sem pensar. Você aprende a caminhar com as pernas afastadas, balançando com o navio em vez de lutar contra ele. Você está desenvolvendo seu pé de marinheiro. A doença aguda recua, deixando para trás uma exaustão profunda e uma sensação de fragilidade. Você não está curado. Você está apenas adaptado. Você sobreviveu à primeira provação do oceano, mas a experiência o marcou, ensinando-lhe que neste novo mundo, até mesmo o chão sob seus pés é um inimigo traiçoeiro. Após dias de miséria, seu corpo finalmente encontrou um equilíbrio instável com o mar. A náusea recuou para uma dormência dormente, e você conseguiu pela primeira vez cair em algo que se assemelha ao sono profundo. Um mergulho exausto no esquecimento escuro do convés inferior. Mas o seu descanso é brutalmente curto. Uma mão áspera o sacode pelo ombro e uma voz rouca rosna em seu ouvido. De pé, sua vigília. Não há tempo para despertar lentamente. Você é puxado da inconsciência para a realidade fria e escura. O navio, como uma besta insaciável, exige seu tempo e sua energia dia e noite. Você se levanta, os músculos rígidos e doloridos, e segue o fluxo de homens sonolentos em direção à escada. A subida para o convés é uma jornada de um mundo de escuridão para outro. Você emerge da escuridão confinada e mal cheirosa do alojamento para a escuridão infinita e aberta da noite no oceano. O ar que o atinge é um choque. É frio, de uma forma profunda e úmida que parece penetrar em suas roupas de lã e se agarrar aos seus ossos. E a escuridão é diferente de qualquer escuridão que você já conheceu. Em sua vida futura, a noite nunca é verdadeiramente escura. Há o brilho das cidades no horizonte, as luzes dos carros, a iluminação pública, o brilho sutil de inúmeras telas. A escuridão total é uma raridade, quase uma impossibilidade. Aqui, a escuridão é um estado físico, é uma substância, uma parede preta e impenetrável que o envolve. Nos primeiros momentos, você não vê nada. O navio, o mar, o céu, tudo se funde em um único abismo de negrume. Você se sente cego, desorientado, um medo primordial se agitando em seu peito. Então, lentamente, à medida que suas pupilas se dilatam ao máximo, o mundo começa a se revelar, e o que você vê o deixa sem fôlego. Osu, não há lua esta noite, e sem a interferência da luz artificial, o céu noturno se revela em sua verdadeira e inimaginável glória. Milhões de estrelas, não como os pontos fracos e distantes que você via em terra, mas como lascas de diamante derramadas sobre um veludo preto. Elas são tão brilhantes e próximas que parecem ter textura. A faixa da Via Láctea, que em terra era uma nuvem tênue. Aqui é um rio de luz ofuscante, uma estrada luminosa que corta o céu de ponta a ponta. As constelações que você conhecia do seu hemisfério norte estão distorcidas ou já desapareceram, substituídas por padrões estranhos e desconhecidos. É a visão mais bonita e aterrorizante que você já teve. Um mapa deslumbrante, que apenas serve para lhe dizer o quão completamente perdido você está. O navio sob seus pés é uma silhueta, um fantasma em seu próprio mundo. A única fonte de luz é uma única e solitária lamparina a óleo, que balança violentamente perto do leme,
Protegida por uma caixa de vidro, ela lança sombras longas e dançantes, que se movem pelo convés como criaturas vivas, fazendo com que uma pilha de cordas pareça um monstro marinho e o mastro, um gigante observando. Os outros homens de sua vigília são apenas vultos escuros, suas vozes baixas e abafadas pelo som constante do vento. O oficial da vigília lhe atribui sua tarefa. Você é um vigia, postado na proa do navio. Seu trabalho é olhar para a escuridão à frente e alertar sobre qualquer perigo. É uma tarefa de uma futilidade aterrorizante. Que você poderia ver, outro navio, tão escuro quanto o seu, uma rocha submersa, sua única ferramenta são seus próprios olhos, lutando contra um véu de escuridão que parece infinito. O vento frio o açoita sem piedade. A maresia, a fina névoa de água salgada pulverizada, se condensa em tudo, cobrindo seu rosto, suas mãos e suas roupas com uma camada de umidade fria e pegajosa que nunca seca. Os sons da noite são mais nítidos, mais íntimos. O rangido da madeira parece mais alto, cada gemido uma queixa solitária na vastidão. O uivo do vento nas cordas soa como vozes lamentando, e o som das ondas é constante, um sussurro sibilante enquanto o casco corta a água, um lembrete perpétuo do abismo invisível que corre logo abaixo de seus pés. Você se inclina sobre a amurada e olha para a água escura, e você vê outra forma de magia. O rastro do navio, a água agitada pela sua passagem, brilha com uma luz fantasmagórica e fria. Ambrilho atulés verdedo, que dança e se contorce. É a fosforescência do mar, o plâncton luminoso. Para você, não é biologia, é o reino dos espíritos do mar. Um vislumbre de um mundo subaquático misterioso e possivelmente malévolo. As horas se arrastam com uma lentidão torturante. O frio se aprofunda e seus membros ficam dormentes. Sua mente, privada de estímulos visuais, começa a vagar, preenchendo a escuridão com formas imaginárias. Cada sombra parece uma figura, cada som do navio se torna um passo. A solidão é esmagadora. Você está cercado por seus companheiros, mas cada um está preso em sua própria batalha contra o frio, o cansaço e a escuridão. Vocês são a pequena ilha de vida e calor em um universo de escuridão fria e indiferente. Finalmente, após o que pareceu uma vida inteira, você ouve o chamado, que anuncia o fim da sua vigília. O alívio é tão profundo que é quase doloroso. Você tropeça de volta para a escotilha, descendo para a escuridão familiar e mal-cheirosa do alojamento, seu corpo congelado, mas sua mente para sempre marcada pela beleza terrível e pela solidão absoluta da noite no oceano. Com o fim da sua vigília, você desce para a escuridão do alojamento. Não para um longo período de descanso, mas para algumas horas de um sono pesado e perturbado. O ciclo de vida a bordo não é dividido em dia e noite, mas em turnos de vigília e de descanso. Um ritmo implacável de 4 horas de trabalho seguidas por 4 horas de uma tentativa de repouso. E o trabalho não se limita a olhar para a escuridão. Quando o sol está alto e o vento muda menos, e o vento está sempre mudando, o navio exige o seu tributo de suor e força. Você é despertado novamente, desta vez para o trabalho diurno. O convés está vivo com atividade. O piloto, o homem que lê o vento e as estrelas, sentiu uma mudança na brisa. Para um passageiro do futuro, uma mudança no vento seria uma nota de rodapé meteorológica. Para este navio, é tudo. O navio é uma máquina complexa movida a vento, e vocês, os marinheiros, são seus músculos e tendões. Uma ordem é gritada, uma série de comandos em uma linguagem náutica que ainda soa estranha para você, falando de braços, escotas e adriças. O resultado é um movimento rápido e coordenado. Os marinheiros correm para seus postos. Seu posto é em uma das cordas principais que controla a verga, a enorme viga de madeira de onde pende a vela quadrada principal. É aqui que você trava sua batalha mais pessoal com o navio. Suas ferramentas mais importantes nesta tarefa não são de madeira ou metal, mas de carne e osso. Suas mãos, em sua vida em terra, suas mãos eram para a agricultura ou um ofício simples. Elas eram fortes, mas a pele era macia. Aqui, essa maciez é uma fraqueza que o navio busca destruir. Você agarra a corda de cânhamo. Em seu futuro, as cordas seriam feitas de polímeros sintéticos lisas e eficientes. Esta corda é uma besta orgânica. É mais grossa que seu pulso, incrivelmente pesada e coberta de alcatrão para proteglar da água salgada, o que a torna pegajosa e rígida. A superfície não é lisa, é uma trança áspera de fibras vegetais,
que parecem projetadas para arrancar a pele. Você e outros 5 homens se alinham ao longo da corda. O contramestre dá o comando. Vocês se inclinam para trás, usando todo o peso de seus corpos, seus pés lutando por aderência no convés que balança. E então, vocês puxam. O esforço é imenso. Você não está apenas puxando uma corda. Você está lutando contra a pressão de centenas de metros quadrados de lona pesada, que por sua vez está sendo empurrada pela força invisível e colossal do vento. É como tentar arrastar um gigante relutante. A corda queima suas mãos. As fibras ásperas agem como uma lixa grossa, raspando a camada externa de sua pele. No início, é apenas uma sensação de queimação. Vocês puxam em um ritmo cantado, um grunhido coletivo a cada puxão, seus corpos se movendo em uníssono. O trabalho é repetitivo e entorpecente. Puxa, ganha um palmo. Fama, os PS, puxa de novo. O atrito continua. A queimação em suas mãos se transforma em dor aguda. As primeiras bolhas se formam, seienkim do fluido e, com o próximo puxão forte, elas estouram, expondo a carne viva e vermelha por baixo. Agora, cada puxão é uma tortura. A água salgada da maresia, que está sempre no ar, encontra essas feridas abertas, e uma dor aguda e ardente dispara por seus braços. Você cerra os dentes, o suor escorrendo para seus olhos, mas você não pode parar. Parar significa que os outros 5 homens têm que suportar o seu peso. Parar significa enfrentar a ira do contramestre. Você olha para as mãos de um marinheiro veterano ao seu lado. As mãos dele não parecem mais feitas de pele. São garras de couro amarelado, cobertas por uma armadura de calos tão grossos e duros que parecem cascos. Ele puxa com uma indiferença que o enche de inveja. Você percebe que a dor que você está sentindo é um rito de passagem. Suas mãos devem ser destruídas para que possam ser reconstruídas à imagem do mar. A pele macia de um homem da terra deve ser sacrificada e substituída pela couraça de um marinheiro Emisu futuro. Você usaria luvas de trabalho para proteger suas mãos. Aqui, as luvas diminuiriam sua aderência e sensibilidade na corda. Suas próprias mãos devem se tornar as luvas. O trabalho continua por talvez meia hora, uma eternidade de dor controlada. Finalmente, a verga está na posição correta. A vela está ajustada para captar o novo vento. E a ordem para amarrar a corda é dada. Você solta a corda e olha para suas mãos. Elas são uma visão lamentável. Vermelhas, inchadas, com a pele rasgada e sangrando em vários lugares. Elas tremem incontrolavelmente pelo esforço. Você as mergulha em um balde de água do mar, e a dor do sal nas feridas o faz ofegar. Mas você sabe que a água salgada também limpa. Não há antissépticos, nem bandagens. O tratamento é o ar salgado e o alcatrão que inevitavelmente entrará nos cortes, manchando sua pele para sempre. E a certeza de que, em algumas horas, você terá que agarrar aquela mesma corda e fazer tudo de novo. O navio se move pela força do vento, mas o vento só é domado pelo sacrifício de sua pele. Após o que pareceu uma eternidade de esforço, com as mãos pulsando em agonia e os músculos tremendo de exaustão, um sino soa pelo convés. Não é um alarme de perigo, mas um chamado que seu estômago faminto reconhece instintivamente a hora da ração. O trabalho para, e um murmúrio de antecipação percorre a tripulação. Em terra, uma refeição após um trabalho duro é uma recompensa, um momento de prazer e restauração. Em sua mente, você anseia por um ensopado quente, um pedaço de pão macio, algo que acalme a fera faminta dentro de você. Você se junta à fila com os outros homens, a fome tão aguda que é uma dor física, e observa o cozinheiro do navio, um homem com uma barba manchada de gordura e um semblante perpetuamente irritado. Distribuir o que ele chama de banquete. O que você recebe não é servido em um prato, mas colocado diretamente em suas mãos sujas e feridas. O banquete consiste em 2 itens. O primeiro é o pilar da dieta de todo marinheiro, o biscoito naval. Emisu futuro. A palavra biscoito evocaria imagens de algo leve, crocante ou doce. Este objeto em sua mão não tem nenhuma dessas qualidades. É um disco grosso, de cor pálida e acinzentada, com a densidade e o peso de uma pedra. É feito da farinha mais barata, misturada com um pouco de água e sal, e assado repetidamente até que toda a umidade tenha sido brutalmente extraída. O objetivo não é o sabor, mas a longevidade. Este biscoito foi projetado para durar meses, até anos, em um porão úmido, para resistir ao mofo
e a podridão. E ele alcança essa longevidade sendo quase completamente inanimado. Você tenta dar uma mordida. O som que resulta é um claque surdo e doloroso, como se seus dentes tivessem atingido uma rocha. A dor dispara por sua mandíbula. Tentar morder este biscoito diretamente é um convite para um dente quebrado, um desastre que em alto mar poderia levar a uma infecção fatal. Você observa os marinheiros veteranos. Eles não mordem. Eles pegam o biscoito e o batem com força contra a murada do navio, ou usam o cabo de suas facas para quebrá-lo, em pedaços menores e mais gerenciáveis. Você imita o gesto, e o biscoito se estilhaça em fragmentos irregulares, com bordas afiadas. Você coloca um pedaço na boca. O sabor é de poeira, de farinha velha, de nada. É a ausência de sabor, e é tão seco que parece sugar toda a saliva de sua boca instantaneamente, transformando-se em uma pasta de serragem difícil de engolir. A única maneira de torná-lo comestível é mergulhá-lo em sua ração de cerveja ou água, deixando-o de molho até que se transforme em uma papa insípida e pegajosa. O segundo item do banquete é a carne. Você recebe uma lasca de algo escuro, quase preto, com uma textura fibrosa e uma camada de cristais de sal branco brilhando em sua superfície. É carne de porco ou de boi, mas ela não se assemelha a nenhuma carne que você já tenha comido. Foi salgada e seca por meses, um processo de preservação que remove a água e a torna quase imune à deterioração, mas também a transforma em algo mais parecido com couro do que com comida. O cheiro é intenso, um odor forte de sal e carne velha. Você leva um pedaço à boca. O primeiro sabor não é o de carne, e é o de sal. Uma onda de salinidade tão avassaladora que queima sua língua e faz seus olhos lacrimejarem. E sal, químico agressivo, que parece extrair a umidade de cada célula de sua boca. Em seu futuro, as pessoas se preocupariam com a ingestão de sódio. Aqui, o excesso de sal não é um risco para a saúde. É a própria essência da comida. Sob o ataque do sal, você tenta mastigar. É um esforço hercúleo. A carne é incrivelmente dura e fibrosa. Mastigá-la é como mastigar uma sandália. Seus dentes e sua mandíbula, já doloridos pelo biscoito, protestam. Você mastiga e mastiga, e a carne parece lutar de volta, recusando-se a se decompor. Este é o seu banquete. Um disco de farinha, dura como pedra, e um pedaço de couro salgado. Não há vegetais frescos, não há frutos. A ideia de uma salada ou de algo verde é uma fantasia de uma terra distante. Esta não é uma refeição projetada para o prazer. É combustível e nada mais. São calorias, proteínas e carboidratos, em sua forma mais brutal e eficiente, projetados para lhe dar a energia necessária para puxar cordas e suportar as vigílias. E para manter a fome à distância por mais algumas horas, você engole a pasta de biscoito e os fragmentos de carne mastigada, sentindo-os descerem para o seu estômago como uma carga pesada. A fome aguda foi aplacada, mas foi substituída por uma sede ardente causada pelo sal, e uma profunda e amarga decepção. Você olha para o oceano infinito ao seu redor e percebe que a batalha pela sobrevivência aqui não será travada apenas contra as tempestades e o trabalho, mas também contra a comida que deveria mantê-lo vivo. A última migalha de biscoito e o último fio de carne salgada desceram para o seu estômago, mas a refeição está longe de terminar. Ela deixou para trás um legado, um fogo que começa a queimar em sua boca e garganta. A sede. Não é a sede comum que você sentia em terra após um dia de trabalho. Esta é uma sede violenta, química, induzida pela quantidade colossal de sal que você acabou de consumir. Sua língua parece engrossar, suas gengivas latejam, e uma necessidade desesperada e primordial por líquido anula a dor em suas mãos e a exaustão em seus músculos. Você está cercado por água, um oceano infinito dela, mas essa vasta extensão azul é uma zombaria cruel, pois cada gota é um veneno que só o levaria à loucura e à morte mais rapidamente. Sua salvação e sua próxima provação vem na forma da ração de água. Assim como a comida, a água a bordo não é um recurso livremente disponível. Em seu futuro, você abriria uma torneira e teria acesso a um fornecimento quase ilimitado de água limpa e potável. Você beberia sem pensar, dando como certa a pureza e a abundância. Aqui, a água é a mercadoria mais preciosa, mais valiosa que qualquer ouro que vocês possam encontrar. Ela é guardada, racionada e protegida com o mesmo rigor que a pólvora no paiol.
você se junta a outra fila, desta vez com sua caneca de madeira ou couro em mãos. A distribuição é supervisionada por um oficial, o guardião da vida líquida do navio. Ele fica ao lado de um grande barril de madeira, um de muitos armazenados nas profundezas do porão. A água não é bombeada, ela é retirada com uma concha de cabo longo e despejada cuidadosamente na caneca de cada homem. Cada gota é contabilizada. Você recebe sua porção, talvez 1 litro para durar até a próxima distribuição. É tudo o que você terá para combater a desidratação causada pelo sol, pelo esforço e agora pelo sal. Você leva a caneca para um canto, segurando-a como se fosse um tesouro. Você a aproxima do rosto, ansioso pelo alívio. E então, o cheiro o atinge. Não é o cheiro neutro e limpo da água de uma nascente. É um odor espesso orgânico evil. Cheira a madeira encharcada e em decomposição do interior do barril. Cheira a lodo e a algas. Cheira a estagnação. O perfume de água que está morta há semanas. O cheiro é tão forte que provoca uma pontada de sua náusea hurricane superada. Você hesita, mas a sede é um tirano. Você fecha os olhos e leva a caneca aos lábios. O líquido que toca sua língua não é refrescante. Está morno, quase na mesma temperatura do ar abafado. E a textura, no limp, é ligeiramente espessa, quase oleosa, como se tivesse corpo. E o sabor é uma correspondência exata do cheiro. Tem o gosto amargo e tânico da madeira do barril. Tem o gosto de mofo verde e de decomposição vegetal. Às vezes, há pedaços flutuando nela menos lascas de madeira. Filamentos de limo verde que se agarram aos seus dentes. Você força o primeiro gole para baixo e seu corpo inteiro se rebela. É como beber água de um pântano. Seus instintos, aprimorados por milênios de evolução em terra, gritam que o que você está bebendo é veneno, que está contaminado, que trará doenças, e seus instintos não estão errados. Esta água é um caldo de cultura para bactérias e micro-organismos. MSU Futuro, um simples teste revelaria um zoológico de patógenos. Aqui não há testes, nem filtros, nem pastilhas de purificação. Há apenas a necessidade desesperada. Você bebe em pequenos goles, tentando não respirar pelo nariz para evitar o cheiro, tentando não deixar a água tocar sua língua por muito tempo. Cada gole é uma batalha entre sua sede e sua repulsa. A água não sacia a sede de uma forma limpa e refrescante. Ela a combate com uma umidade pesada e suja. Você pode sentir o líquido morno e pútrido assentar em seu estômago, não como um alívio, mas como um fardo necessário. Você olha para a água turva em sua caneca. No porto, ela era fresca e clara, mas semanas trancada em um barril de madeira, balançando no calor do porão de um navio, a transformaram nesta poção medonha. Você aprende rapidamente a não olhar para o que está bebendo. Você aprende a engolir rapidamente, a pensar em outra coisa. Você também aprende que esta água, por mais nojenta que seja, é sua vida. Cada gole é o que permite que seu sangue continue fluindo, que seus músculos continuem funcionando, que seu cérebro continue pensando. E assim, você bebe. Você bebe a madeira podre, você bebe o lodo, você bebe a estagnação. Você bebe porque a alternativa menos a sede ardente se transformando em delírio. Seus órgãos falhando um por um menos é infinitamente pior. Você termina sua ração, a última gota deixando um gosto vil em sua boca. E sabe que este ritual de nojo e sobrevivência se repetirá, dia após dia, até que vocês encontrem terra, ou até que os barris finalmente sequem. Passam-se as semanas. Seu corpo, em um ato de pura teimosia, se acostumou com a rotina. Você sobe no cordame com mais confiança. Suas mãos são um mosaico de calos e cicatrizes. O balanço do navio é agora o ritmo natural do seu corpo. A sinfonia de ruídos e o coquetel de cheiros se tornaram o ar que você respira. Você até se acostumou com o gosto vil da água e a textura de couro da carne salgada. Você acredita que se adaptou, que viu o pior que a vida no mar tem a oferecer. É um pensamento perigosamente otimista, em uma tarde particularmente monótona. Durante a distribuição da ração, você recebe seu disco de biscoito naval. O sol está forte e a luz ilumina o objeto em sua mão de uma forma que você não tinha notado antes. Você vê que a superfície está pontilhada com minúsculos buracos escuros, quase como se alguém o tivesse perfurado com uma agulha fina. Intrigado, você o leva para mais perto dos olhos. Você pressiona os polegares no centro do biscoito e o PT ao meio com um estalo seco. O que você vê em seu interior
faz seu estômago revirar com uma nova onda de repulsa, diferente da causada pelo enjoo. O interior do biscoito não é uma massa sólida de farinha, mas uma rede, um labirinto de túneis minúsculos e escuros. E dentro desses túneis, coisas se movem. São pequenos insetos pretos, não maiores que um grão de arroz, com focinhos longos, gorgulhos, e junto com eles, suas larvas, pequenos vermes brancos e gordos. O seu biscoito, sua principal fonte de sustento, está vivo. Sua primeira reação, um instinto de sua vida futura e de sua vida passada em terra, é de horror absoluto. Você quer jogar o biscoito infestado no mar, gritar, purgar essa contaminação de sua presença. Em seu mundo moderno, a visão de um único inseto e um pacote de comida seria motivo para descartar tudo, talvez até para um processo judicial. Aqui, quando você mostra, enojado, o seu biscoito a um marinheiro mais velho ao seu lado, a reação dele não é de choque, é um sorriso cansado, sem humor. Os carpinteiros do almirante, ele murmura, um apelido sombrio para os insetos. Estão trabalhando duro hoje. Ele pega o próprio biscoito, bate-o com força contra a murada do navio, e uma pequena nuvem de insetos pretos cai no convés. Proteína extra, ele diz com uma piscadela. Antes de colocar um pedaço na boca, você fica paralisado, segurando as duas metades do seu biscoito infestado. Você está diante de uma escolha fundamental da vida no mar. De um lado, sua repulsa, seu instinto de higiene, a ideia de que o que você segura é imundo e contaminado. Do outro lado, a fome, uma fome profunda, roedora, que nunca o abandona de verdade. Jogar este biscoito fora significa ficar com fome até a próxima distribuição. Significa ter menos força para o seu turno na vigília. E todos os outros biscoitos nos barris estão sem dúvida no mesmo estado. Não há alternativa. Com uma sensação de derrota, você imita o marinheiro mais velho. Você bate as bordas do seu biscoito na madeira, desalojando alguns dos gorgulhos. Você não consegue tirar todos. Você sabe que muitos de suas larvas permanecem embutidos na farinha. Você fecha os olhos. Você tenta não pensar. Evoca come. O sabor é o mesmo de sempre, poeira e nada. Mas agora há uma nova textura, um ocasional croque suave e um leve gosto amargo e oleoso que você tenta desesperadamente ignorar. A partir deste dia, você aprende a comer no escuro sempre que possível. Mas os gorgulhos não são seus únicos companheiros indesejados. À noite, quando um silêncio relativo cai sobre o alojamento, você começa a ouvir outros sons que não pertencem à sinfonia do navio. São sons furtivos, o arranhar de pequenas garras dentro das paredes do casco, o som agudo e rápido de um guincho, o barulho suave de algo caindo no porão escuro abaixo de você. São os ratos. Eles são os passageiros clandestinos, uma tripulação fantasma que vive nas entranhas do seu mundo. Você os vê raramente, apenas um vislumbre de um corpo escuro e elegante, correndo por uma viga ao luar, ou um par de olhos pequenos e brilhantes refletindo a luz da sua lamparina por um instante antes de desaparecer. Mas você sabe que eles estão lá. Você os ouve roendo os barris de comida, contaminando seus preciosos grãos. Você os ouve em seus ninhos multiplicando-se na escuridão. Eles são uma ameaça muito mais sinistra do que os gorgulhos. Eles são ladrões de seu sustento e portadores de doenças que você nem sequer tem um nome para nomear. Você percebe que seu navio não é apenas uma fortaleza contra o mar. É um ecossistema flutuante em decomposição. Você não está sozinho. Você está compartilhando sua casa e sua comida com um exército de criaturas que estão simplesmente tentando sobreviver. Assim como você, em um mundo moderno, a presença deles seria uma emergência sanitária. Aqui é apenas mais uma camada da sua realidade miserável. Eles são seus companheiros indesejados, uma prova viva de que por mais que vocês tentem, a natureza, em suas formas mais pequenas e persistentes, sempre encontrará um caminho para dentro. Com a mente resignada à presença constante de vermes em sua comida e ratos em sua casa, você começa a confrontar uma verdade ainda mais íntima e inescapável: a imundície do seu próprio corpo. Em terra, a limpeza era um ciclo natural. A chuva o lavava, um mergulho em um rio o purificava. Roupas limpas eram um conforto regular. Emissu futuro. A higiene seria uma indústria, uma obsessão diária com sabonetes, shampoos e máquinas que lavam suas roupas com o apertar de um botão. Aqui,
No meio do oceano, a limpeza não é apenas um luxo. É uma impossibilidade, uma memória desbotada de um mundo que você deixou para trás. Você está cercado por um oceano de água, mas cada gota dele é uma zombaria. Você aprende rapidamente que tentar se lavar com água do mar é um erro terrível. A água salgada limpa a sujeira superficial, mas quando seca, deixa para trás uma crosta de sal cristalizado que se esfrega em sua pele, causando assaduras dolorosas e uma coceira incessante. A água doce, por outro lado, é mais preciosa que o ouro. Cada gota é racionada para beber. Usá-la para se lavar seria um crime tão grave quanto roubar comida. Um desperdício que poderia custar a vida de um homem no final da viagem. E assim, você não se lava. Não de verdade. Os dias se transformam em semanas e a sujeira se acumula. Uma camada fina e pegajosa se forma sobre toda a sua pele. É uma pátina complexa, uma mistura do sal da maresia, do suor que seu corpo expele durante o trabalho árduo, da gordura de suas próprias mãos e do alcatrão onipresente, que se transfere das cordas para a sua pele. Sua pele nunca se sente seca ou limpa. Ela está perpetuamente úmida, oleosa e salgada. O prurido é seu companheiro constante. Pequenos cortes e arranhões inevitáveis no trabalho diário não cicatrizam adequadamente. Em vez disso, eles se tornam feridas inflamadas e vermelhas, muitas vezes infeccionando e vazando pus, pois a sujeira e as bactérias encontram um lar acolhedor em sua pele desprotegida. Suas roupas se tornam uma segunda pele, uma casca dura e imunda. Você tem, na melhor das hipóteses, uma muda de roupa extra, guardada em seu saco de lona. A que você usa é feita de lã ou linho grosso, tecidos projetados para durar, não para confortar. Dia após dia, elas absorvem a mesma mistura de suor e sal. Elas nunca secam completamente no ar úmido do mar, e vestir uma camisa úmida e fria, na escuridão, antes do amanhecer, é um pequeno choque de miséria que começa o seu dia. Com o tempo, o sal que se acumula nas fibras torna o tecido rígido e abrasivo, como uma lixa. O movimento de seus braços e pernas causa um atrito constante, criando assaduras dolorosas nas axilas e na virilha. As roupas cheiram. Elas carregam o odor azedo do seu próprio suor, o cheiro de peixe das refeições, o cheiro de alcatrão do trabalho e o cheiro geral de mofo do navio. É um odor tão profundo que você deixa de percebê-lo como o cheiro de suas roupas e passa a citá-lo como o seu próprio. E então chegam novos companheiros indesejados, ainda mais íntimos que os gorgulhos e os ratos, os piolhos. Eles são uma certeza da vida no mar, prosperando na falta de higiene e na proximidade dos corpos. Você começa a sentir a coceira característica em seu couro cabeludo, em sua barba que cresce desgrenhada e nas costuras de suas roupas. É uma coceira enlouquecedora que o acorda à noite e o distrai durante o trabalho. Você vê os outros homens, em seus raros momentos de descanso, sentados no convés sob o sol, catando os insetos uns dos outros. Um ritual de limpeza grotesco, mas necessário. Não há vergonha nisso. É uma condição compartilhada, mais uma indignidade a ser suportada. Às vezes, durante uma chuva forte, você se permite um momento de luxo. Você fica no convés, o rosto voltado para o céu, e deixa a água doce e fria lavar as camadas superficiais de sal e sujeira. É um alívio extasiante, a sensação mais próxima de estar limpo que você experimentará por meses. Mas a chuva passa, e a umidade do mar rapidamente o reclama. A tentativa de lavar suas roupas é igualmente fútil. Você pode amarrá-las a uma corda e enrostá-las na esteira do navio. Mas isso apenas as encharca com mais água salgada, tornando-as ainda mais rígidas e desconfortáveis quando secam. Você olha para si mesmo, suas mãos em carne viva, sua pele pegajosa, suas roupas sujas e rígidas, seu cabelo emaranhado e infestado, e o homem que você era em terra parece uma pessoa completamente diferente. A higiene é uma das primeiras camadas de dignidade que o mar arranca de você. A ausência dela o desgasta, não apenas fisicamente, com as feridas e a coceira, mas também mentalmente. É um lembrete constante de sua condição degradada, de quão longe você está das normas da sociedade humana. Você e seus companheiros se tornaram criaturas do seu ambiente, salgados, úmidos e manchados pela luta constante pela sobrevivência. Enquanto você vive em uma comunhão forçada de sujeira e sofrimento com seus companheiros marinheiros, você se torna agudamente consciente de que nem todos a bordo compartilham da sua realidade. Seu navio não é uma democracia de homens iguais lutando juntos. É um reino flutuante,
uma pirâmide social tão rígida e intransponível quanto as pirâmides de pedra de uma era passada. E nesta pirâmide, você está na base, acima do Voca, literal e figurativamente, estão os oficiais. Eles vivem em um mundo diferente, embora compartilhem o mesmo casco de madeira. O epicentro de seu poder é o castelo de popa, a estrutura elevada na parte de trás do navio. Em sua vida futura, a diferença entre um chefe e um empregado seria marcada por um escritório maior ou um carro melhor. Aqui, a divisão é arquitetônica. Os oficiais andam no convés de popa, olhando para baixo, para o convés principal, onde você e os outros marinheiros trabalham. Eles nunca descem para o seu nível, a menos que seja para dar uma ordem ou inspecionar um trabalho. Vocês, por outro lado, nunca sobem. O castelo de popa é um território sagrado e proibido, e pisar nele sem ser convidado seria um ato de insubordinação impensável. A diferença é visível em cada detalhe. As roupas deles, embora ainda práticas, são feitas de um linho mais fino, talvez até com um toque de veludo. Estão mais limpas. Eles têm cabines, espaços minúsculos, mais privados, onde podem fechar uma porta. A comida deles, embora ainda preservada, é de uma qualidade superior. Eles comem carne que não é tão salgada, biscoitos que não estão tão infestados. Eles bebem vinho, enquanto você bebe cerveja ou água pútrida. Eles são os cérebros do navio. Vocês são os músculos, e a distância entre os dois é um abismo. As ordens não são dadas como pedidos ou sugestões. Elas são latidas, gritadas, comandos curtos e cortantes que não permitem questionamento ou hesitação. Em-se o futuro, você teria direitos trabalhistas, a capacidade de expressar uma opinião ou de se recusar a realizar uma tarefa perigosa. Aqui, a obediência não é uma escolha, é a condição para a sua sobrevivência. A palavra do capitão é a lei absoluta. Ele é o juiz, o júri e o carrasco deste reino flutuante. Sua autoridade concedida por um rei a milhares de quilômetros de distância. A desobediência a um oficial é um crime tão grave quanto a traição. E o que mantém essa ordem de ferro não é o respeito, mas o medo do castigo. A ferramenta de disciplina mais comum e visível é o chicote. Pode ser o gato de 9 caudas, um chicote com múltiplas tiras de couro, muitas vezes com nós ou pedaços de metal amarrados nas pontas, projetado para rasgar a pele. Você o vê, enrolado e pendurado no mastro principal, um lembrete constante do que acontece com aqueles que transgridem. As infrações podem ser graves, como adormecer durante a vigília ou roubar rações. Mas também podem ser triviais, uma resposta insolente, uma lentidão em obedecer a uma ordem, um nó mal amarrado. Você já viu acontecer. Um homem, culpado de uma pequena infração, é despido até a cintura e amarrado ao mastro. A tripulação inteira é convocada ao convés para testemunhar. Não é apenas um castigo, é um espetáculo, uma lição. O contramestre, o executor da disciplina, desenrola o chicote. O único som é o do vento e das ondas. O primeiro estalo do couro cortando o ar é mais alto do que você esperava. O som do chicote atingindo as costas do homem é um baque surdo e úmido, seguido por um grito de agonia que é rapidamente sufocado. Uma linha vermelha e inchada aparece na pele do homem. O segundo golpe cai ao lado do primeiro. O terceiro cruza os dois. A cada golpe, a pele se abre e o sangue começa a escorrer. Você é forçado a assistir. Desviar o olhar é um sinal de fraqueza, talvez até de simpatia pelo culpado, o que é perigoso. Você assiste, o rosto uma máscara de impassibilidade, mas por dentro, seu estômago se revira. Você sente uma mistura de pena pelo homem e um medo gelado de que você poderia ser o próximo. Você entende que a camaradagem que você sente por seus companheiros marinheiros, o vínculo forjado no sofrimento compartilhado, termina onde a autoridade dos oficiais começa. Neste sistema, vocês são incentivados a vigiar uns aos outros, a relatar infrações, pois a disciplina de um homem afeta a segurança de todos. O homem é desamarrado. Suas costas uma massa de carne rasgada e sangrenta. Ele não recebe tratamento médico, além de talvez um pouco de salmoura jogada na ferida para limpá-la. Uma tortura adicional disfarçada de cuidado. Espera-se que ele retorne ao trabalho em seu próximo turno, independentemente da dor ou do risco de infecção. A mensagem é clara. Você não é valioso como indivíduo. Você é uma parte substituível da máquina. Sua função é obedecer e trabalhar. Se você falhar,
será punido. Se você se quebrar, será deixado para trás. E assim, você aprende a navegar nesta complexa hierarquia. Você aprende a baixar os olhos quando um oficial passa. Você aprende a responder sim, senhor, com rapidez e clareza. Você aprende a antecipar as ordens, a trabalhar mais duro quando está sendo observado. Você se torna um mestre em parecer ocupado e obediente. O medo se torna seu companheiro constante, tão presente quanto a umidade e o sal. É o que o impede de reclamar muito alto, de questionar uma ordem suicida, de ceder à exaustão. Porque você sabe que neste universo de madeira, o oceano pode afogá-lo e a fome pode matá-lo, mas é o chicote que governa a sua vida diária. Passam-se as semanas. A dor em suas mãos se transformou em uma armadura de calos. O enjoo é uma memória distante. O medo do chicote se tornou uma ansiedade de fundo, uma parte da paisagem sonora da sua mente. A rotina do navio menos a vigília, o trabalho, a ração, o sono, se tornou o único ritmo de vida que você conhece. E com essa aceitação, um novo inimigo, mais sutil e talvez mais perigoso que qualquer outro, começa a se infiltrar em sua alma. A monotonia. Toda manhã, você sobe ao convés, e a visão que o saúda é exatamente a mesma de ontem, e da semana anterior, e da semana antes dessa. Um círculo perfeito de água azul ou cinzenta, encontrando uma cúpula perfeita de céu azul ou cinzento. Não há colinas, nem árvores, nem edifícios, nem mesmo uma nuvem de fumaça de outra chaminé. Nada. O seu mundo inteiro, o único universo que existe, é este disco de 30 metros de madeira flutuando no centro de um prato infinito de água. Em sua vida futura, você seria bombardeado por um fluxo interminável de novas informações e imagens, telas em seu bolso, anúncios, o fluxo constante de rostos e lugares. Seu cérebro estaria treinado para desejar a novidade. Aqui, seu cérebro é forçado a morrer de fome. No início, você examina o horizonte com esperança, procurando a silhueta de outro navio ou a sombra distante de uma ilha. Mas você nunca vê nada. A esperança se transforma em um hábito e, finalmente, em resignação. O horizonte deixa de ser uma promessa e se torna a parede da sua prisão. É uma linha perfeitamente reta e implacável que o cerca em todas as direções. Durante suas longas horas na vigília, você se pega encarando essa linha, seus olhos desfocados, sua mente esvaziando-se de pensamentos. O vazio lá fora começa a criar um vazio por dentro. Seu mundo encolheu drasticamente. As conversas com seus companheiros, que antes pareciam uma fonte de novidades, agora se repetem. Vocês contaram todas as histórias que conhecem, cantaram todas as canções, as reclamações são as mesmas, as piadas são as mesmas. Seu universo social se tornou tão limitado e repetitivo quanto o visual. E na ausência de novos estímulos, sua mente se volta para dentro com uma ferocidade assustadora. As memórias de sua vida em terra, que antes eram um conforto, agora se tornam vivas e dolorosas. Você pode se lembrar do cheiro da terra após a chuva, ou do rosto de sua mãe, com uma clareza quase alucinatória. Essas memórias não são mais nostálgicas, são fantasmas que o assombram, lembretes de um mundo de sensações e variedades que você pode nunca mais experimentar. O tempo perde o seu significado. Em terra, o tempo era marcado por dias de mercado, festivais religiosos, as estações de plantio e colheita. Aqui, não há marcadores. Terça-feira é indistinguível de sábado. O único tempo que existe é o ciclo das vigílias. Sua vida é dividida em segmentos de 4 horas de trabalho e 4 horas de descanso. A passagem dos dias é medida pelo avanço lento do cálculo do piloto em suas cartas náuticas. Um progresso abstrato que você não pode ver ou sentir. O sol que nasce e se põe é seu único relógio, e seu movimento lento e imutável apenas reforça a sensação de estagnação neste deserto sensorial. Os menores eventos se tornam notícias de proporções épicas. Um dia, um bando de golfinhos aparece, seus corpos cinzentos e elegantes saltando nas ondas da proa do navio. O trabalho para por alguns minutos preciosos enquanto todos no convés observam, maravilhados. A visão da vida, da inteligência e da brincadeira em meio a este vazio é tão chocante que os homens falam sobre isso por dias. Outra vez, um pássaro marinho, perdido e longe de casa, pausa no mastro. É examinado, discutido, sua presença debatida como um presságio. Um pedaço de alga flutuando na água pode significar que vocês estão se aproximando
De uma corrente diferente, ou talvez de terra? Provavelmente não, mas a esperança que ele gera alimenta as conversas por horas. E na ausência de eventos reais, a mente começa a criar os seus próprios. A superstição, sempre presente na vida de um marinheiro, cresce como um mofo no porão úmido. Um padrão estranho nas nuvens é um mau presságio. O assobio do vento. Através do cordame à noite, não é apenas o vento, são os lamentos das almas dos homens perdidos no mar. Você começa a ver formas nas ondas, a imaginar monstros marinhos nas profundezas escuras. É assim que a mente humana luta contra o vazio. Ela o povoa com seus próprios medos e fantasias. Você se pega falando sozinho durante a vigília noturna, apenas para ouvir o som de uma voz que não seja do vento. Você canta para si mesmo, não por alegria, mas para preencher o silêncio. A solidão que você sente é diferente da de estar sozinho em terra. É uma solidão existencial, a consciência de sua absoluta pequenez e isolamento em um planeta de água. O navio não é mais uma prisão, é um asilo flutuante, e vocês são seus internos, lutando para manter a sanidade contra o inimigo mais paciente de todos, o nada. A verdadeira agonia da viagem, você começa a perceber, não está na dor do corpo, mas na fome da mente. Depois de 2 meses no mar, a monotonia se tornou uma segunda pele, e a rotina do navio, o único evangelho. Você aprendeu a ler o humor do oceano nas nuvens e a prever o balanço do navio com os seus joelhos. Você sobreviveu. É o que você diz a si mesmo. Mas então, um novo inimigo, mais silencioso e íntimo do que qualquer tempestade, começa a sua guerra contra você. Ele não ataca o navio. Ele ataca o seu corpo. E ele vem de dentro. Começa com uma lassidão, uma fraqueza, que é diferente da exaustão normal do trabalho. É um cansaço pesado em seus ossos, uma letargia que nem mesmo as suas poucas horas de sono conseguem aliviar. Subir a escada para o convés, uma tarefa que antes era rotineira, agora o deixa ofegante, com o coração martelando no peito. Você atribui isso à comida ruim, à interminável labuta. Todos estão cansados, mas este sentimento é diferente. É como se a própria força vital estivesse sendo lentamente drenada de você. Em seguida, vem a dor. Não a dor aguda de suas mãos feridas, ou a dor familiar de um músculo distendido. Esta é uma dor profunda e latejante em suas articulações. Seus joelhos e tornozelos doem com uma dor surda que se intensifica com o frio da noite. Parece que seus ossos estão machucados por dentro. Você começa a mancar, tentando esconder a fraqueza dos oficiais e dos outros marinheiros. A fraqueza, a bordo, é um perigo. O verdadeiro terror se revela em sua boca. Ao morder o biscoito naval duro como sempre, uma dor aguda e lancinante dispara através de suas gengivas. Você as explora cautelosamente com a língua. Elas não estão mais firmes e rosadas. Estão inchadas, macias e esponjosas ao toque, com uma cor roxa escura e doentia. O gosto de sangue se torna seu companheiro constante. Quando você tosse, ou mesmo quando come, você prova o sabor metálico e salgado do seu próprio sangue. Você tenta cuspir discretamente pela amurada, e o que sai é uma saliva rosada e espessa. Em uma manhã, enquanto roía um pedaço de carne salgada, você sente algo se mover. Um de seus dentes da frente, um dente que esteve firme em sua cabeça por toda a sua vida, está mole. Você o empurra suavemente com a língua, e ele cede balançando em seu alvéolo. Um pânico gelado toma conta de você. Emissu futuro. Um dente mole seria uma inconveniência, um problema a ser resolvido por um dentista com ferramentas de precisão e anestesia. Aqui é um sinal de que a própria estrutura do seu corpo está se desfazendo. É como se a argamassa que mantém os tijolos do seu ser unidos estivesse se dissolvendo. Você olha ao seu redor com novos olhos e vê que não está sozinho. Você vê a mesma fraqueza nos outros. Homens que antes eram fortes e barulhentos, agora se movem lentamente, seus rostos pálidos e abatidos. Você vê um companheiro tentando esconder o sangue em seu lenço. Você ouve os gemidos de dor dos homens em suas esteiras durante a noite. A praga do mar, o escorbuto, está se instalando na tripulação. Ninguém sabe o que a causa. É um mistério aterrorizante. O cirurgião barbeiro do navio, um homem cujo conhecimento se limita a amputações grosseiras e sangrias, não tem respostas. Alguns dizem que é o ar fétido do porão. Outros, que é a preguiça. Os mais devotos sussurram que é uma punição divina por seus pecados.
você começa a notar outras mudanças em seu corpo. Manchas escuras e arroxeadas, como contusões, aparecem em suas pernas e braços, mesmo em lugares onde você não se machucou. É como se seu corpo estivesse apodrecendo de dentro para fora. Uma pequena ferida que você fez em seu braço há semanas, que deveria ter cicatrizado, reabriu e agora é uma úlcera feia e aberta. Em seu futuro, você saberia que isso é a falta de uma substância mágica encontrada em frutas e vegetais frescos, menos a vitamina C, que seu corpo precisa para produzir colágeno. A cola que mantém sua pele, seus vasos sanguíneos e seus ossos unidos. Sem ela, você está literalmente se desintegrando. Aqui, você não sabe de nada disso. Você só conhece o medo. O medo de uma tempestade é o medo de uma morte rápida e violenta. Este é o medo de uma morte lenta, dolorosa e degradante. Você teme a próxima refeição, pois mastigar se tornou uma agonia. Você teme o trabalho, pois cada movimento envia ondas de dor por suas articulações. Você teme o sono, pois sabe que acordará mais fraco do que quando se deitou. O navio, seu universo de madeira, pode ser forte e resistente, mas sua tripulação, seu coração pulsante, está começando a apodrecer. A promessa de um novo mundo se tornou uma corrida desesperada contra o tempo. Uma corrida contra a desintegração de sua própria carne, enquanto seu corpo trava uma guerra silenciosa contra a desintegração. O mundo exterior decide lembrá-lo de que sua decadência interna é apenas um prelúdio para a violência que o oceano pode infligir. Por dias, o céu tem estado de um azul pálido e doentio, e as ondas do mar se tornaram longas, oleosas e estranhamente suaves. Os marinheiros veteranos, homens que leem o mar como você lia os campos, tornaram-se quietos e sombrios, seus olhos constantemente varrendo o horizonte. Não há um serviço de meteorologia para lhe dar um aviso, nem um satélite para rastrear a mancha giratória de uma tempestade. Seu único aviso é a mudança na cor da água e um sentimento de presságio no ar. Então, ela chega, não gradualmente, mas como um ataque. O vento, que era uma brisa constante, morre por uma hora em um silêncio sinistro e abafado. O ar fica pesado, difícil de respirar. E então, o primeiro golpe atinge o navio. É uma rajada de vento tão súbita e violenta que o navio inteiro se inclina, adernando perigosamente, o topo dos mastros quase tocando a água. O som é o de um rugido, um urro que parece vir das profundezas do próprio inferno. O céu, antes pálido, se transforma em uma tela de um roxo azulado, escurecendo rapidamente como se uma noite artificial estivesse caindo ao meio-dia. O caos irrompe no convés. As ordens dos oficiais, que antes eram comandos claros, agora são gritos desesperados, quase perdidos no rugido crescente do vento. Todas as velas, recolher, recolher agora. O pânico é o seu primeiro instinto. O convés, seu único chão sólido, está se inclinando em um ângulo impossível. Mas o medo do chicote é substituído por um medo muito mais primordial, o medo do mar. E o trabalho é a única resposta a esse medo, apesar da dor em suas articulações e da fraqueza em seus membros. Você corre, tropeçando, para o seu posto. A tarefa é aterrorizante. Reduzir a área das velas antes que a força do vento parta os mastros ao meio. Isso significa que alguns de vocês devem subir. Você observa, com um coração na boca, os marinheiros mais jovens e ágeis começarem a escalar o cordame, que agora balança descontroladamente como os galhos de uma árvore em um furacão. Eles sobem na escuridão crescente. Pequenas figuras lutando contra um gigante invisível. Sua tarefa é no convés, puxando as cordas que ajudam a enrolar as velas. As cordas, agora encharcadas pela chuva que começa a cair em lençóis horizontais, estão incrivelmente pesadas. O vento as arranca de suas mãos com uma força maligna. E então, as ondas chegam. Não são as ondas familiares que balançaram o seu navio por semanas. São montanhas. Paredes de água escura, com topos de espuma branca e furiosa, que se erguem sobre o seu pequeno navio. A primeira onda quebra sobre o convés. Não é um respingo. É uma inundação. Uma massa de água gelada e pesada o atinge, derrubando-o e arrastando-o pelo convés até que você colida dolorosamente com a murada oposta. A água está em toda parte, Mrs. O'Rose, em seu nariz, em sua boca, tentando afogá-lo em seu próprio navio. Você se levanta, cuspindo água salgada,
e se agarra desesperadamente à corda mais próxima. O mundo se tornou um borrão de água, espuma e céu escuro. O som é uma agressão física. O rugido do vento é tão alto que você não consegue ouvir o homem gritando ao seu lado. O barulho das ondas quebrando no casco e no convés é como o de canhões sendo disparados continuamente. E por baixo de tudo, há o som do próprio navio gritando. A sinfonia de rangidos que se tornou familiar agora é um coro de agonia. Caravega Jim, Kadatawasta. Você pode sentir a estrutura inteira do navio se torcendo e se flexionando sob a força inacreditável das ondas. A cada mergulho violento no vale de uma onda, você tem a certeza de que o casco vai se partir, que seu universo de madeira vai se desintegrar e entrega ao caos gelado em sua vida futura. Você estaria em um navio de aço de centenas de milhares de toneladas, talvez sentindo um balanço desconfortável em sua cabine. Aqui você está em uma casca de nós de madeira, lutando por sua vida no convés aberto. Não há para onde fugir. Não há lugar seguro. O trabalho é frenético e desesperado. Mesmo com as velas recolhidas, os homens ainda estão no cordame, lutando para amarrá-las. No porão, todos os que não estão no convés são postos a trabalhar nas bombas, em um ciclo exaustivo para expelir a água que invade o navio por todas as frestas. O tempo perde todo o significado. A tempestade pode durar horas ou dias. A escuridão do céu a torna uma noite perpétua. Você trabalha em um estado de terror entorpecido, operando com puro instinto. O escorbuto, a fome, a hierarquia menos, tudo desaparece. Existe apenas o próximo puxão na corda, o próximo pé firme no convés escorregadio, a próxima onda que ameaça levá-lo. Você não está mais lutando por um rei ou por riquezas. Você está lutando contra o oceano, um deus furioso e irracional. E nesta batalha, você é pouco mais que um inseto, agarrando-se a um pedaço de madeira flutuante, enquanto o universo tenta, com todas as suas forças, apagá-lo da existência. A tempestade não termina. Ela ceia. O rugido ensurdecedor do vento diminui para um gemido, depois para um assobio, e finalmente para um silêncio que é, à sua maneira, tão chocante quanto o barulho. As ondas montanhosas se acalmam, transformando-se em um balanço longo e nauseante, como a respiração ofegante de uma besta exausta. E então, através de uma fresta nas nuvens escuras e esfarrapadas, um único raio de sol perfura a escuridão, iluminando o palco da sua sobrevivência. Você se levanta lentamente, cada músculo do seu corpo gritando em protesto. Você está encharcado até os ossos, suas roupas de lã pesando 1 tonelada, e um frio profundo se instalou em suas articulações, agravando a dor do escorbuto. Mas você está vivo. Você olha ao redor, e a visão do seu navio à luz do dia é a de um campo de batalha após a carnificina. Uma seção da amurada foi arrancada, deixando uma boca desdentada aberta para o mar. O convés está coberto por um emaranhado de cordas quebradas, lascas de madeira e os restos de um barril de água que se soltou e foi esmagado. O navio não parece um lar, parece uma carcaça. Não há tempo para o alívio ou para o luto pelos homens que foram varridos para o mar. O trabalho da tempestade acabou. O trabalho da sobrevivência apenas começou. A voz do capitão, rouca e tensa, corta o silêncio. As ordens são para avaliação de danos e reparos imediatos. Emsu Futuro, um navio danificado, enviaria um pedido de socorro e se dirigiria ao porto mais próximo para reparos, em uma doca seca, com equipes de especialistas e ferramentas elétricas. Aqui, vocês são a equipe de reparos. Suas ferramentas são suas próprias mãos feridas e os materiais brutos que vocês carregam a bordo. Sua primeira tarefa é uma das mais cruciais. Vocês se reúnem para avaliar o dano. A vela principal, a fonte de sua propulsão, está rasgada, um corte longo e irregular que a torna inútil. Ela deve ser baixada e reparada. Baixar a vela danificada é um trabalho perigoso e exaustivo, envolvendo dezenas de homens puxando e guiando a massa de lona pesada e encharcada para o convés. Uma vez no convés, ela é esticada o máximo possível. Um mapa de tecido do seu quase desastre. Agora começa o trabalho de costura. Não é como a costura delicada que sua mãe fazia em casa. Você se ajoelha sobre a lona áspera, o tecido molhado e frio se infiltrando em suas calças. Suas ferramentas são primitivas e brutais. A agulha é um espeto de ferro ou osso, grosso como seu dedo mínimo. O fio é um cordão de cânhamo, espesso e revestido de cera ou alcatrão,
para torná-lo à prova d'água. Sua tarefa é unir as duas bordas do rasgo. Empurrar a agulha através da lona de vela, que tem a espessura de couro, exige uma força imensa. Você usa um palmo de costura, uma peça de couro com um disco de metal que você amarra na palma da mão, para empurrar a base da agulha. Cada ponto é uma batalha. A dor em suas mãos, já em carne viva pelo trabalho com as cordas, explode a cada empurrão. O progresso é agonizantemente lento. Você e outros homens trabalham em equipe, uma linha de figuras curvadas e exaustas, costurando a pele de seu navio de volta. É um trabalho sem fim que dura horas, talvez dias. Enquanto alguns de vocês costuram, outros se dedicam ao casco. A tempestade forçou as tábuas de madeira, abrindo pequenas frestas e vazamentos. O som constante das bombas no porão é um lembrete de que o oceano está sempre tentando entrar. A solução é o alcatrão. Um caldeirão é montado no convés, e o alcatrão sólido é aquecido sobre um fogo cuidadosamente controlado, uma operação perigosa em um navio de madeira. O cheiro de alcatrão quente, mais forte e mais químico do que o normal, enche o ar. O alcatrão derretido é uma substância preta, espessa e escaldante. Usando escovas feitas de corda desfiada, vocês aplicam o alcatrão quente nas costuras do convés e do casco. É um trabalho sujo e perigoso. Uma gota de alcatrão quente em sua pele causa uma queimadura profunda e dolorosa. Você trabalha com cuidado, o corpo dolorido, protestando a cada movimento. O cheiro de alcatrão enchendo suas narinas. O calor do caldeirão, um contraste estranho com o frio de suas roupas molhadas. Este não é um trabalho de criação, como o do mestre artesão na pirâmide. É um trabalho de remendo desesperado. Cada ponto na vela, cada pincelada de alcatrão no casco, não é para tornar o navio melhor, é para impedi-lo de morrer. Vocês não estão construindo, vocês estão adiando o colapso. O trabalho é exaustivo, doloroso e aparentemente interminável. Mas à medida que a vela rasgada lentamente se torna inteira novamente, e à medida que as costuras pretas e brilhantes do alcatrão selam o casco, uma pequena e frágil semente de esperança começa a brotar. Vocês sobreviveram à fúria do oceano, e agora, com suas próprias mãos, vocês estão teimosamente se recusando a entregar a vitória a ele. Após a fúria da tempestade e o trabalho febril dos reparos, uma calma estranha e sinistra se instala sobre o navio. O céu está claro, o vento é constante e o seu universo de madeira, embora remendado e cheio de cicatrizes, está novamente inteiro. Mas a tempestade roubou de vocês algo mais valioso do que a madeira e a lona. Roubou-lhes o tempo. A viagem já se arrasta por mais tempo do que o planejado, e os barris no porão, que antes pareciam inesgotáveis, agora sussurram um segredo aterrorizante. Eles estão ficando vazios. O anúncio é feito sem cerimônia. O capitão reúne a tripulação no convés principal. Sua face, como a de todos, está mais magra, mais pálida. Suas palavras são diretas e brutais. As ações de comida e água serão cortadas pela metade. Um murmúrio baixo e sombrio percorre a tripulação, mas ninguém ousa protestar. A lógica é tão implacável quanto o oceano. Um pouco de comida por mais tempo é melhor do que uma refeição completa por mais alguns dias, seguida pela fome absoluta. A primeira refeição sob o novo regime é um choque. Você recebe seu biscoito, mas em vez do disco inteiro, é apenas metade. A lasca de carne salgada é do tamanho do seu polegar. A sua caneca de água é preenchida apenas até a metade. Em sua vida futura, você jogaria fora mais comida do que isso após uma única refeição. Aqui, esta porção miserável é tudo o que você terá para alimentar seu corpo pelas próximas 12 horas de trabalho. A fome, que antes era uma companheira constante, mas gerenciável, agora se torna o foco central de sua existência. Ela não é mais um desconforto, uma dor, um vazio doloroso e roedor em seu estômago que nunca desaparece. Seus pensamentos, antes ocupados pelo tédio ou pelo trabalho, agora são consumidos por uma única obsessão: comida. Você se pega sonhando acordado, não com ouro ou terras, mas com um simples pedaço de pão macio, com uma maçã, com um copo de leite fresco. As memórias de refeições que você comeu anos atrás retornam com uma clareza torturante. Você pode quase sentir o cheiro do ensopado de sua mãe, o gosto de uma fruta colhida no verão. A comida se torna sua única religião e seu estômago vazio, seu único Deus. Com o passar dos dias, a meia ração se torna um quarto de ração. A fraqueza,
que já era sua companheira devido ao escorbuto, agora se torna debilitante. Ficar de pé muito rápido o deixa tonto, com pontos pretos dançando em sua visão. Subir no cordame é um esforço de pura vontade, seus membros tremendo, sem força. O trabalho se torna mais lento, mas é perigoso. A camaradagem forjada no trabalho e no perigo começa a se desgastar sob a pressão da fome. Os homens se tornam silenciosos, taciturnos, seus olhos fundos e desconfiados. Um biscoito que cai no convés não é mais um acidente. É uma tragédia que pode levar a uma briga. E então, o dia que todos temiam chega. Os barris de biscoitos estão vazios. A carne salgada acabou. Agora, vocês comem o que antes era considerado lixo. O cozinheiro raspa o fundo dos barris, coletando um pó de farinha rançosa e detritos, e o cozinha em uma papa fina e sem gosto. Mas isso dura apenas alguns dias. O próximo item no cardápio é o couro. Você observa, com horror entorpecido, os homens cortarem tiras de couro de peças de reposição do cordame, de cintos velhos, de qualquer coisa que não seja absolutamente essencial. O couro é fervido por horas em água do mar, até que se transforme em uma massa gelatinosa, trêmula e mal cheirosa. O gosto é vil, como o de cola e sal, e a textura é repugnante, mas é algo para mastigar. É algo para preencher o vazio doloroso por um breve momento. Os ratos, que antes eram uma praga a ser evitada, agora se tornam uma caça desesperada. Homens passam suas horas de descanso no porão escuro, em silêncio, esperando com um pedaço de pau na mão pela chance de matar uma criatura que antes os enojava. Um rato capturado é uma vitória, uma fonte preciosa de carne fresca que pode ser assada sobre uma lamparina a óleo. Seu cheiro enchendo o ar e atormentando os outros com inveja, mas a sede é o pior tormento. A ração de água é reduzida a uma única xícara por dia, depois a meia xícara. E a água que resta é o fundo do barril, um líquido espesso, escuro e pútrido que mal se assemelha à água. Sua boca está perpetuamente seca. Seus lábios racham e sangram. Sua língua parece um pedaço de madeira inchada em sua boca. Cada gole daquela água nojenta é o momento mais esperado do seu dia. Seu corpo está se consumindo. Seus músculos, que já foram fortes, definharam. Sua pele está esticada sobre os ossos do seu rosto. Seus olhos estão fundos em suas órbitas. Você e seus companheiros de navio se tornaram uma tripulação de esqueletos vivos, fantasmas assombrando o navio à deriva. A morte por uma tempestade agora parece uma bênção, uma libertação rápida. Esta é uma morte lenta, uma desintegração célula por célula. Você se deita em sua esteira na escuridão, não sentindo mais os piolhos ou a sujeira, sentindo apenas o vazio que o consome por dentro. E você reza, não por ouro ou por glória, mas pela visão de um pássaro, pela cor de uma folha na água, menos qualquer sinal de que este purgatório de fome e sede está chegando ao fim. Você está deitado no convés, encolhido em uma das poucas faixas de sombra, seu corpo uma casca frágil e dolorida. A fome é uma dor física tão constante que você quase se esqueceu do que é não senti-la. A sede é um fogo em sua garganta. Você não tem mais forças para trabalhar, e mesmo os oficiais, cujos rostos estão igualmente magros e tensos, pararam de gritar. Uma apatia mortal, a quietude que precede o fim, instalou-se sobre o navio. A maioria dos homens simplesmente se deita onde pode, conservando a pouca energia que lhes resta, seus olhos fundos e vidrados fixos no vazio azul do céu. Você não pensa mais no futuro, sua mente não tem mais energia para a esperança ou o desespero. Você simplesmente existe, um pulso fraco em um corpo em decomposição. É então que um som corta o silêncio. Não é o gemido do navio ou o assobio do vento. É uma voz humana, mas não uma ordem ou um lamento. É um grito rouco, fraco, quase um grasnido. Olhem, a voz vem de um dos homens de vigia, um esqueleto sentado no cesto da gávea, sua mão trêmula apontando para o céu. Com um esforço que parece monumental, você vira a cabeça. Leva um momento para seus olhos, acostumados com o vazio, focarem. Então você o vê. É um ponto escuro que se move contra o azul infinito. Não é uma gaivota ou um albatroz, as aves marinhas fantasmagóricas que o seguem por semanas. A forma de voar é diferente, errática, esvoaçante. É um pássaro pequeno, um pássaro da terra, um pássaro que não tem lugar no meio do oceano.
Um pássaro que deve ter vindo de algum lugar não muito distante. Por um longo momento, ninguém se move. A visão é tão inesperada, tão alienígena a esta realidade de água e céu, que seu cérebro faminto se recusa a processá-la. Poderia ser uma alucinação, um truque da luz do sol em seus olhos doentes. Mas então outro homem o vê, e outro. Um murmúrio percorre o navio, um som que não era ouvido há semanas, o som da esperança. Homens que não conseguiam se levantar agora, se arrastam para a murada, apoiando-se uns nos outros, seus corpos trêmulos se erguendo para vislumbrar o mensageiro alado. É apenas um pássaro, um único e pequeno pássaro. Em sua vida em terra, você não lhe daria um segundo olhar. Aqui, ele é um anjo, um profeta. Ele é a primeira palavra de um Deus que esteve em silêncio por uma eternidade. A apatia que cobria o navio como uma mortalha é rasgada. Uma energia elétrica, nascida do desespero, percorre a tripulação. Os oficiais, embora tentando manter a compostura, não conseguem esconder o brilho febril em seus olhos. Eles gritam ordens, e pela primeira vez em semanas, os homens respondem com uma fração de sua antiga velocidade. As horas que se seguem são uma tortura de um novo tipo. A esperança é mais dolorosa do que o desespero. Cada minuto que passa sem outro sinal estica seus nervos ao limite. O pássaro desapareceu há muito tempo. Teria sido um milagre solitário? Uma anomalia cruel? A dúvida começa a se infiltrar novamente, fria e familiar. Então, um segundo grito vem do homem na proa. Algo na água. O navio, que tem seguido seu curso lento e indiferente, vira ligeiramente. Todos os olhos se fixam na superfície do mar. Você vê, flutuando nas ondas, uma pequena mancha escura. À medida que o navio se aproxima, um marinheiro usa um gancho de cabo longo para puxa lá para bordo. Ele a levanta no ar para que todos possam ver. É um galho, um pequeno galho de árvore, com 3 folhas verdes, embora murchas, ainda presas a ele. A visão quebra a disciplina. Um som estranho e rouco irrompe de dezenas de gargantas secas. É um choro, uma risada, um grito de júbilo, tudo misturado. Homens caem de joelhos, rezando, outros se abraçam, seus corpos esqueléticos tremendo de emoção. Um galho, um pássaro e um galho, em seu mundo futuro, seria lixo flutuante. Aqui é a prova irrefutável da ressurreição. Um pássaro pode ser soprado para longe da costa, mas um galho com folhas verdes não pode ter flutuado por meses no meio do Atlântico. Terra, a palavra é sussurrada como uma oração sagrada. Terra, uma nova vida pulsa através do navio moribundo. Você se levanta, a dor em suas articulações esquecida, e se junta aos outros na amurada, seus olhos varrendo o horizonte com uma intensidade febril. Sucenidos, entorpecidos pelo sofrimento, agora estão hiperativos. A cor da água parece diferente. Não é mais um azul profundo e estéril, mas tem um tom ligeiramente esverdeado. E o cheiro do ar. Não há um toque de umidade, de terra, de vegetação em decomposição sob o cheiro de sal, ou é apenas sua mente, desesperada por acreditar? Não importa. A crença é o suficiente. Ela é um alimento mais potente do que qualquer biscoito, uma bebida mais forte do que qualquer água. Uma nova ordem é dada: dobrar a vigília. Todos os homens que conseguem se manter de pé devem se revezar, seus olhos fixos na direção de onde vieram os sinais. A corrida contra o tempo, contra a fome e a doença, agora tem uma linha de chegada visível. Você não sabe se seu corpo em decomposição aguentará até lá. Mas pela primeira vez em uma eternidade, você sabe que há um lugar para chegar. Invoca Faikalau, agarrado à amurada. Seu corpo um naufrágio, mas seus olhos acesos com a chama da esperança, perscrutando o horizonte, esperando pelo milagre final. A noite que se segue à visão do pássaro e do galho é diferente de todas as outras que você passou no mar. Não é uma noite de sono profundo ou de terror tempestuoso. É uma noite de vigília febril e coletiva. Ninguém consegue dormir de verdade. Os homens se revezam na amurada, seus olhos esqueléticos perscrutando a escuridão, tentando transformar as formas das nuvens ou o brilho das estrelas na água em uma linha de costa. Cada som do navio, cada estalo da madeira é interpretado como um sinal. O ar, que antes era seu inimigo, agora é farejado desesperadamente em busca do cheiro de terra, do perfume de vegetação úmida e solo. A esperança é uma febre que queima através da tripulação, um delírio compartilhado que os mantém acordados e alertas. O amanhecer chega, não com a monotonia de sempre,
mas com uma urgência torturante. O sol sobe em um céu claro, revelando a mesma e desoladora paisagem de sempre. Um círculo infinito de água azul. O coração coletivo do navio afunda. Tyrion. Sido uma falsa esperança, um truque cruel dos deuses do mar, a energia febril da noite anterior começa a se dissipar, substituída pela velha e familiar apatia. O silêncio retorna ao convés, mais pesado e mais amargo do que antes. A dor em suas articulações, a fome em seu estômago e a sede em sua garganta, que a esperança havia temporariamente entorpecido, retornam com uma força vingativa. Você está sentado no convés, as costas contra o mastro, fraco demais para se manter em pé por muito tempo. Você observa o vigia, no cesto da gávea, no topo do mastro principal. Ele é apenas uma silhueta contra o céu, imóvel, um monumento à sua esperança fracassada. Você fecha os olhos, rendendo-se à exaustão. O som do vento e das ondas o embala em um estado de semiconsciência. É então que o som rasga o ar. Não é um grito de dor ou um comando. É um som estrangulado, rouco, quase inumano, que vem de cima. A voz do vigia. Ele grita uma única palavra. Uma palavra que quebra o feitiço da apatia. Uma palavra que refaz o mundo. Terra! Por um instante, ninguém reage. A palavra paira no ar, tão impossível, tão desejada, que seu cérebro se recusa a aceitá-la. Então, o vigia grita novamente, sua voz agora embargada pela emoção, apontando freneticamente para frente. Terra! Terra à vista! O navio explode. O silêncio se estilhaça em um rugido de incredulidade e alegria. Homens que estavam deitados, esperando a morte, se levantam com uma força que não sabiam que possuíam. Eles correm, tropeçam, rastejam em direção à proa, empurrando-se uns aos outros, todos lutando pelo primeiro vislumbre da salvação. Você se levanta, o corpo tremendo, e se junta à multidão. Você aperta os olhos, seu olhar seguindo a direção do dedo trêmulo do vigia. No início, você não vê nada, apenas a linha familiar e implacável do horizonte. Seu coração afunda. Seria uma alucinação, mas então você a vê. Não é uma montanha ou um penhasco. É algo muito mais sutil. Uma mancha, uma linha fina e escura no horizonte distante. Um pouco mais escura que o azul do mar. Um pouco mais sólida que a base de uma nuvem. É tão tênue que se evoca piscar. Ela parece desaparecer, mas está lá. É real. Um som estranho escapa de sua garganta. Um soluço que é meio risada, meio choro. As lágrimas, que você pensou terem secado há muito tempo, escorrem pelo seu rosto sujo e magro, traçando caminhos limpos na poeira. Elas se misturam com a água salgada em seus lábios rachados, e o gosto é o da libertação. Ao seu redor, homens adultos, endurecidos pelo trabalho e pelo sofrimento, estão chorando abertamente, abraçando-se, caindo de joelhos e agradecendo a qualquer Deus que esteja ouvindo. O capitão, de pé no castelo de popa, observa a cena. Seu rosto de pedra finalmente se quebrando em um sorriso trêmulo MCU futuro. Você veria imagens de novos mundos em telas de alta definição, transmitidas instantaneamente de milhões de quilômetros de distância. A visão seria clara, detalhada, imediata. Aqui, sua primeira visão do novo mundo não é uma imagem, mas uma promessa. Uma linha frágil de esperança no horizonte. As horas seguintes são as mais longas e mais curtas de sua vida. O navio, que parecia estar morrendo, ganha um novo propósito. As velas são ajustadas com uma energia renovada. Cada homem trabalha com uma força que desafia seus corpos em decomposição. E lentamente, agonizantemente devagar, a linha no horizonte cresce. A mancha escura se torna uma sombra, e a sombra começa a ganhar textura. Você começa a distinguir o verde, um verde tão vibrante e vivo que dói os olhos. Acostumados por tanto tempo apenas com o azul e o cinza, você começa a ver o branco da espuma das ondas quebrando em uma praia invisível. Então, você sente o cheiro. O vento, que por meses carregou apenas o cheiro de sal e de seu próprio navio em decomposição, agora traz um novo perfume. É o cheiro de terra úmida, de vegetação exuberante e apodrecida, de flores que você não consegue nomear. E eu, quiro da vida, e é tão avassalador, tão inebriante, que você o respira como se fosse a mais pura das águas. A agonia não acabou. A fome ainda rói seu estômago, o escorbuto ainda afrouxa seus dentes. Mas o desespero se foi. Você sobreviveu. Você cruzou o vazio. O purgatório de água salgada tem um fim.
Você não sabe o que o espera naquela terra, desconhecida, menos perigos, riquezas, talvez apenas mais sofrimento de um tipo diferente. Mas não importa. É terra, é um lugar onde você pode ficar de pé e o chão não se moverá. É o começo de um novo mundo. E enquanto o navio desliza em direção à costa, você se agarra à murada, um esqueleto vestido de trapos, olhando para o seu futuro, não mais como um prisioneiro do mar, mas como um fantasma que acabou de voltar à vida.